Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes. E essa semana o tema vai ser taxa de câmbio, né? A gente viu o câmbio explodir aí nos últimos dias. Não é uma novidade, um câmbio em elevação, né? Um real se enfraquecendo, a gente vê o dólar subindo ali há mais de mês, mas nos últimos dias esse movimento se acentuou bastante. Então, vou falar um pouco o que está por trás desse movimento. O principal início ali desse movimento de depreciação mais intensa do real, ele acontece ali por volta do início de maio, né? No início de maio o câmbio estava rodando ali na casa de 5,10 aproximadamente, quando de repente ele começou a subir, ele vem quase numa tendência muito íngreme, assim, muito inclinada de valorização do dólar, né, e depreciação do real. E nos últimos dias, enfim, esse movimento se acentua bastante. O que aconteceu ali no início de maio para esse movimento ter início, né? A gente teve no dia 8 de maio a reunião do Banco Central, que a gente teve a decisão dividida do Copom. A gente chegou a falar isso sobre no episódio aqui do podcast. A gente teve uma decisão dividida do Copom naquele momento, com os 4 indicados pelo atual governo votando a favor de um corte maior. O que isso provocou naquele momento? O entendimento de que o próximo Banco Central pode ser menos cauteloso no cuidado com a inflação, no combate com a inflação. E isso fez com que as expectativas que já estavam desancoradas, né, ou já não previam ali que a inflação fosse voltar para a meta no horizonte que o Banco Central trabalha, elas descolaram ainda mais, ficaram mais altas. Isso trouxe uma preocupação. E por que foi o gatilho para esse movimento? Porque desde o início do governo a gente teve uma estratégia de política econômica de favorecer a expansão do gasto público. Ainda que o governo prometesse ali um aumento das receitas, como até vem acontecendo, a estratégia era então de expansão do gasto público. Como as receitas não acompanharam na mesma magnitude esse movimento de crescimento das despesas, a gente teve revisões então das metas fiscais, né? A gente teve uma piora das metas fiscais e mesmo com essa revisão, o mercado ainda projeta que essas metas não serão atingidas, ou seja, existe uma desconfiança na estratégia fiscal do governo. Então, se de um lado a gente tem uma política fiscal mais expansionista, né, o que promove mais gastos e que aquece a economia no momento que a inflação está rodando acima da meta, né, a gente está precisando reduzir a inflação, então a política monetária, os juros, o Banco Central precisam fazer o trabalho no sentido oposto, né, e precisam trabalhar até mais do que precisariam se não fosse a política fiscal atuando do modo que atua. Então, o mercado atribuía ao Banco Central o papel de contrapeso da política fiscal, da política de gastos, né? Por isso a gente via um Banco Central se tornando mais cauteloso, cortando menos os juros, né? Reduzindo o ritmo de redução dos juros ou eventualmente parando de cortar os juros para garantir que essa inflação voltasse para a meta. Lá no início de maio, quando a gente teve a decisão, o mercado então perdeu a credibilidade que o Banco Central no futuro, né, a partir do ano que vem, teria esse mesmo compromisso que tem tido em trazer a inflação para a meta. Ou seja, se de um lado a gente tem uma política fiscal expansionista e do outro uma política monetária que eventualmente, né, existe o medo aí que ela não garanta essa convergência para a meta, isso traz uma percepção de risco muito grande para o país, que a inflação pode continuar descontrolada e que a política fiscal também possa se deteriorar bastante. E a partir de então, né, a partir dessa reunião de maio, isso foi o gatilho para que a percepção de risco do mercado piorasse bastante e vem piorando desde então. Recentemente, a gente teve declarações políticas que confirmaram a estratégia de política econômica, de política fiscal, essa estratégia de expansão do gasto público. Não só isso, a gente teve declarações também de críticas, né, ao trabalho do Banco Central de manter os juros no patamar atual. Juntando as duas coisas, foram sinais de agravamento, né, desse problema que já existe hoje. E isso, então, intensificou muito essa piora do dólar. Não à toa, a gente saiu de maio ali na casa de 5,10, pulou para meados de junho o nível de 5,40, e do final do mês passado para cá, a gente teve um salto e o dólar já operando próximo de 5,70. Isso muito diferente dos movimentos internacionais. Ainda que o dólar tenha se fortalecido no mundo, o movimento do real foi muito destacado. Ou seja, a gente ganhou ao longo dos últimos meses uma percepção de risco diferente, maior. Isso está impactando nos preços dos ativos.
recentemente, com as declarações, esse movimento se acentuou e a gente teve então essa piora ainda maior no dólar. Para frente, se a gente parar de ter novidades, é possível ter algum alívio de curto prazo, mas se a gente não tiver uma mudança na estratégia de política econômica, dificilmente a gente vai ter uma mudança ou um alívio muito grande no câmbio para esse segundo semestre. Tá certo? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.